Boa noite. O Esporte na TV está entrando no ar. Nesta quinta-feira, pós-Grenal, onde o tricolor venceu o Inter em pleno Beira-Rio pelo placar de 1-0, gol de PP. Agora são 10 Grenais sem derrota para o time tricolor. Também tivemos ontem a estreia da Sub-20 do Grêmio, perdendo pelo placar de 2-0 para o Corinthians. Hoje temos mais um Grenal. Aconteceu hoje à tarde. Então a gente infelizmente não tem como falar agora aqui o resultado para vocês. O jogo aconteceu em Cachoeirinha. E também o Inter jogou à tarde na Morados Quero em Alvorada contra a equipe do Flamengo no Sub-20. Acompanhe agora um grande programa com o cara que organizou literalmente todas as situações de torcidas do tricolor gremista, Thiago Floriano. Thiago Floriano é graduado em Administração e atualmente cursa MBA em Gestão Estratégica para Negócios. Já trabalhou em diversas empresas e desde 2015 atua no Departamento do Torcedor Gremista. Começou como supervisor e atualmente é o gerente. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Como todos sabem, a gente não cansa de repetir. A gente grava durante o dia, nesse período remoto, até que facilita encontrar as pessoas e facilita para entrevistar pessoas de outras cidades e com outras atividades. Hoje eu tenho o prazer de convidar um amigo, também feito dentro do clube, mas que também morou muito tempo aqui em Novo Hamburgo, aqui na nossa região, e que hoje faz um papel muito importante no clube, que é a relação do torcedor-clube, relação torcedor quando vai fora e assim por diante. Ele vai explicar mais durante o programa. Mas estamos aí. Boa noite, Thiago Floriano. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Tranquilo? Mas, Thiago, antes disso, assim, conta assim, tu formado em pré-administração e está fazendo pós em gerenciamento de negócios. É isso aí. E eu acho que tem um pouco a ver com os processos que a gente está implantando e aperfeiçoando, e tem uma conexão entre o que eu me formei com o que eu faço, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter aquela sensibilidade no futebol. Não é nem tudo que se aplica na iniciativa privada regular, nas empresas, ela tem que necessariamente ser aplicada da mesma forma no clube de futebol. O clube de futebol tem algumas características, mas eu acho que é necessário adaptar, né? E tá sempre andando em paralelo essa questão técnica com a questão da sensibilidade, do entendimento, de um equilíbrio das dimensões, tanto técnicas quanto políticas, né? Porque o clube é formado por essas duas forças. Sim. Não, e ainda mais, se eu for analisar, e agora na próxima pergunta que eu vou fazer, é o que é o DTG, mas dentro disso, tu juntaste a tua formação, né? E agora esse teu, acredito, essa tua pós-graduação, porque tu acabas tendo que uma série de setores, tendo que, ao mesmo tempo, gerenciar, administrar, né? Tu tem que fazer uma série de coisas, não é pouca coisa. Depois eu vou fazer umas perguntinhas que as pessoas vão entender por quê. Pode falar. É bem isso. Eu sempre, eu gravito perto do Grêmio, assim, desde 2015. Meu pai foi transferido para Guaíba em 2005. Aliás, 2005, não é 2015. Eu sempre venho em jogo há quase 30 anos, mas de viver mais de perto e tal, eu fazer parte do consulado foi 2005. E a partir dali eu sempre tentei ter uma visão mais, ao mesmo tempo que tu tem aquela visão que leva em consideração a questão passional e todas essas outras variáveis, a questão técnica, né? Eu pautei o que eu criticava tinha base nisso, o que eu sugeria tinha base nisso, e o que eu analisava de certo tem base nisso, né? E eu acho que eu sempre tive essa veia muito forte, assim. Então, por isso, agora, antes de a gente ir para o intervalo, vamos porque na gestão agora do Romildo, na primeira vez da gestão, foi quando foi institucionalizado o DTG. Estou correto, Sim. né? Sim. Conta para todo telespectador, porque isso no Grêmio tem, e ainda não tem nos demais clubes formalmente, Sim. Como funciona dentro do clube. Bom, a estrutura do DTG, ela tem base muito nisso que eu estava te falando, dessa veia mais técnica, usando uma ferramenta comum e básica da administração, que é benchmarking, né? Benchmarking, tu olhar no que tem uma outra organização, trazer para a tua,
adaptando à realidade. O DTG foi um projeto nessa estrutura, assim, com esse conceito de benchmark, não de cópia, do que acontecia na Alemanha. Eu sempre analisava, olha, como é que os caras têm estádios 5 estrelas da UEFA, que é uma exigência absurda, e tem o ambiente, né? E diferente da Inglaterra, que tinha os estádios também incríveis, segurança, mas não tinha o ambiente, não tinha a torcida. O torcedor na Inglaterra ele paga para sentar e olhar, e na Alemanha tenta se manter o conceito do torcedor pagar e participar, né? Então era isso que eu sempre me intrigava e eu sempre conversei muito com as pessoas sobre isso. E aí lá em 2014 foi formada uma comissão e aí me convidaram por eu estar sempre trocando ideia com as pessoas sobre isso para participar. O presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio era o Milton Camargo, né? Sim. E aí eu disse, olha, eu acho que a gente tem que recriar o departamento auricular, que aconteceu lá atrás, nos 80, e gerenciava somente as torcidas organizadas, né? Com um formato baseado no que acontece na Alemanha. E aí a gente formou uma comissão, eu fiquei mais responsável por essa construção técnica, de embasamento, de modelo. Eu liguei várias vezes para o Borussia Dortmund, falava com o pessoal de lá, e tentando adaptar aos aspectos que nós temos na nossa realidade. Não adianta a gente querer inventar ou simplesmente trazer para cá o molde que existe lá. Sim. A gente tem que se basear porque a realidade é outra, a justiça é outra, as leis são outras, a polícia é outra, o público tem outra característica, a cultura é outra. Mas a base foi fundamentada nisso. E aí a gente apresentou no conselho, entregou para os candidatos à presidência lá em 2014, o Dr. Milton Camargo, que era presidente do conselho. Ele foi muito importante nessa construção. E aí o presidente Romildo, quando assumiu a gestão, eu, numa determinada oportunidade, entreguei em mãos ao então candidato Romildo e disse, olha, isso aqui é um projeto de Estado e não de governo, né? A gente não está fazendo para um candidato A, B ou C. É para... projeto para o Grêmio. É para o clube. Né? Então, à disposição se o senhor precisar de alguma coisa. E aí, em 2015, essa comissão começou a participar da vida do clube, da gestão, né? E construir um projeto executivo. E daí ficou mais para mim também essa fundamentação técnica. O que precisaria? Quais seriam os insumos? Qual seria o recurso? Enfim, uma base, né? E aí, no final do ano, a gente apresentou, a pedido do presidente, isso. Daí a gente apresentou, muito com a intermediação do Marcão também, né? Sim. E aí, em 2015, começou na parte executiva, assim que nasceu o DTG, né? Beleza. Nós vamos rapidinho nossos comerciais, porque daí começam as histórias. Tem várias histórias, até porque umas eu aprendi junto durante o curso, que eu acabei fazendo lá, e outras que são muito legais de saber, porque o Thiago Floriano vem exatamente fazendo isso, adaptou uma situação para colocar dentro do Grêmio. Vamos aos nossos comerciais e já retornamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Esta noite, o ilustre convidado já foi morador aqui da nossa região, Thiago Floriano, que estava nos contando como foi a criação do DTG. Isso falando até da época da gestão do presidente do Conselho, Milton Camargo, e o Jorge Bastos era o vice, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Isso. E daí, então, ele apresentou, foi para o Romildo ganhou a eleição e foi institucionalizado. Me conta como foi esse processo, então.
Primeiro lá no início. Já na parte executiva, já, né? Isso, já na parte executiva. Num primeiro momento, ela foi puramente política, vamos dizer, que a comissão foi nomeada diretor e diretores adjuntos, né? Uhum. Não tinha ninguém remunerado, não tinha nenhuma estrutura, porque estava começando. Só que a gente abraçou o assunto baseado naquilo que estava escrito no projeto, que é a relação institucionalizada com a torcida, não só com a torcida organizada, mas com os torcedores, o clube se responsabilizar sobre os processos, estar à frente dos processos, né, que hoje é uma exigência praticamente de todas as normas, regras, leis, os regulamentos das competições exigem isso. Então o Grêmio se posicionar nesse lugar para conseguir viabilizar e retomar muita coisa que estava sendo perdida justamente por ter esse vácuo, né? E aí a gente foi vendo que a gente imaginava que o buraco era grande sobre esse assunto, assim, a demanda, buraco no sentido de o tamanho da missão. Só que quanto mais a gente ia tomando pé da situação, mais profundo o assunto se tornava e coisas muito estratégicas, assim, né? Uhum. Então, mas todo 2016 foi nessa estrutura. E a gente ia lá durante uma parte do dia. Eu acabava indo quase todos os dias, assim. Mas essa diretoria quando podia e tal. E aí a gente não tinha absolutamente nada de estrutura, assim, né? Só estava começando a entender o que seria realmente nossa responsabilidade. E aí foi tomando corpo muito rápido. Então, em 2017, trocou a diretoria, assumiu um outro diretor, que era o Juliano Ferrer. Sim. Aí o Juliano fez um diagnóstico que seria necessário profissionalizar, né? E aí me chamaram para ser funcionário daí efetivamente e trabalhar nessa função dentro do ETG. No primeiro momento era supervisor, aí depois eu fui alçado a gerente, né? Uhum. Porque a partir dali a gente começou efetivamente a gerenciar, porque daí já começou a ter orçamento, já começou a ter processo desenhado no manual de qualidade, as atribuições bem definidas, né? Toda essa construção ficou a cargo da minha função. Uhum. Então, desde desenhar os fluxos de trabalho até executar, né? Certo. Então, e aí a gente chega nesse lá desde o início do jogo, todas as situações, até a execução, início do jogo, antes de começar a partida. Exato, não, né? Não só isso, né? Sim. Isso é a consequência da implantação dos processos internamente, né? Por exemplo, há 2 semanas atrás eu fui auditado pela ISO 9001. Sim, né? isso Pela é primeira vez. A gente não falando aqui ainda, e eu conheço, mas é bom que tu fales. Fala um pouquinho mais sobre isso. O Grêmio, todos os processos do Grêmio eles estão colocados no manual de qualidade. Esse manual de qualidade diz cada tarefa de forma desenhada, né? Por exemplo, entrada de crianças em campo, vamos ver uma coisa bem simples. O passo a passo daquilo, quem é responsabilidade, quais são os documentos que precisam evidenciar que o processo está correto. E eu fui o responsável por desenhar isso dentro daquilo que é a nossa atribuição. Uhum. E pela primeira vez, o DTG, porque ficou pronto agora, sempre tem aperfeiçoamento, mas ele está praticamente pronto, entrou na norma, na auditoria externa da ISO, né, que avalia e certifica os processos no item eventos, que compreende os jogos, a pasta jogos, que tem a parte borderô, divulgação de ingressos, as coisas todas nos jogos em casa, que daí é mais atribuição da Arena, e a parte que diz respeito ao DTG, tanto para jogo em casa quanto para jogo fora. Legal. Acho que vai ser, eu acho que vou até, inclusive, eu já estava na minha cabeça, mas tu tocaste no assunto, eu vou trazer a Cristina um dia, porque ela está há muito tempo nessa questão, né? Eu aprendo muito com ela, sabe? Nessa parte, assim, eu adoro trabalhar com ela, porque ela tem essa veia de processo, de controle, ao mesmo tempo que, por uma perspectiva de viabilização e não de atravancar o processo, muito forte. A gente se acerta muito, assim, porque é bem isso. Ela é muito importante nessa estrutura. Aí, um elogio à Cristina. Vou mandar um cardzinho para ela para assistir, porque desde que eu a conheço, muita coisa dentro do clube, eu sei que dentro geral do clube funciona, graças às questões do processo que ela está sempre monitorando para que eles ocorram corretamente. Mas, Thiago, vamos lá. Vamos voltar para as situações. Daí tu iniciou essa parte quando foi remunerado, na outra gestão, então. E daí começou as situações, porque graças a Deus foi quando
o Grêmio voltou a ganhar grandes títulos, né? Sim. Tu pegou o primeiro ano de experiência, como tu falaste, 2016, Copa do Brasil, né? Mas ali a gente já tinha muita responsabilidade de executar muita coisa. Só não estava tão bem claro, assim, sabe? Tá, isso. Eu sabia que existia, por exemplo. Mas eu vou dar um link para o público e tentar entender. Eu vou lembrar Grêmio e Huachipato, 2014, Libertadores, tá? Sim, 2013. Parecia que aqueles 800 chilenos que estavam lá dentro tinha mais do que os 20 mil gremistas que estavam dentro da arena. Tá? Sim. E isso foi acredito que foi isso um dos principais objetivos que o DTG foi criado e administrado para que mudasse essa perspectiva. Quando tu comparas com a Alemanha, né? O que aconteceu? Assim, tinha uma expectativa que todo aquele clima do Olímpico que existia ali, aquela aura, enfim, ela ia automaticamente ser transportada para a arena e ser potencializada a um nível muito grande, assim, né? E foi justamente ao contrário, porque a estrutura da arena, a forma como se gerencia uma arena, e aí não estou fazendo crítica a ninguém, é simplesmente uma dinâmica diferente. Somado a essa forma que era conduzido o assunto de torcida até um determinado ponto, onde as estruturas ao redor do clube estavam cada vez mais fortes, com juizado torcedor, estatuto torcedor, a Copa do Mundo chegando, as responsabilidades, tudo mudando muito rápido, e o clube ali parado, tratando do assunto como se fosse igual há 10 anos, e não estava, ele estava mudando. E isso impôs uma necessidade de adaptação. Essa adaptação ao que existia lá no Olímpico para a realidade da arena. E aí também se entrou o nosso papel, né, de criar formas e métodos e oportunidades de adaptar o que existia e historicamente existiu e faz parte da cultura do torcedor do Grêmio. Caso contrário, parece que a sensação que eu tinha é que a vontade ia ficar dando volta em si própria e não ia achar uma saída para viabilizar, né? Aí que entrou o clube. Por causa, como eu disse antes, dos estatutos do torcedor, da responsabilidade que o clube precisa ter, dos regulamentos que impõem muita responsabilidade, porque antigamente, por exemplo, se fossem pedir alguma coisa para fazer uma ativação no estádio e a torcida organizada fosse lá e pedisse, se tivesse liberação, estava liberado, vamos supor. Certo. Hoje em dia, se o clube não está à frente do processo, não, sabe? E por uma questão de controle, e por uma série de outros fatores. Mas dando um exemplo bem grosseiro. Assim, não, mas é básico, tá certo? Tá dizendo. Hoje eu quero o seu dia que eu vou lançar uns 50 foguetes, por exemplo, né? Tu tem que saber as regras e tudo, e parte do Grêmio saber se pode ou não pode, ou não, né? É isso, mais ou menos isso, né? É isso. Basicamente, hoje, todos os clubes aí, é bem como tu disse antes, os outros clubes que estão conseguindo retomar a parte de ambiente, melhorar a questão dos conflitos entre torcedor, o ambiente dentro do estádio, mitigar risco. Na verdade, os clubes que estão mitigando risco e conflito e potencializando o efeito local é porque, de alguma forma, eles estão fazendo a gestão do assunto, né? E é isso a gente vê no Flamengo. O Cruzeiro fez isso durante o período, mas depois que caiu, enfrentou toda essa crise, parece que deu uma retroagida. O Cruzeiro, o Flamengo, tem outros clubes que estão nessa... O Ceará também. O Ceará e o Fortaleza. Então, tem muito disso. Por causa que o clube participa e tomou para si a relação. É como eu disse assim, eu sempre dizia lá atrás, que na relação clube e torcedor, o torcedor é o coração e o clube é o cérebro, né? Então, o clube tem que estar monitorando isso, porque ele é a cabeça disso aí. Sempre cuidando para não perder a espontaneidade. Né? Perfeito. Vamos agora para duas situações. Infelizmente, o programa é curto e nós precisamos agilizar, mas é que eu acho que duas coisas acho que são básicas para dizer. Vamos falar como foi a Operação Lanús. Sim. Isso é uma das atribuições que a gente tem, né? Só para voltar para falar de processo, acho que a gente está com uma batida mais técnica aqui na entrevista. O DTG hoje tem 5 processos básicos, tá? Que é a logística do jogo fora. Encadeada nesse processo tem o processo de acordo de reciprocidade, que é o acordo que a gente faz com o outro clube. O acesso das crianças em jogo fora é responsabilidade nossa, porque a gente já faz um pacote de organização com outro clube, né? E aí nos jogos em casa, as ativações com a torcida, bobinas, essa coisa toda e tal, e a entrada de materiais na arena. Isso engloba já uma série de coisas muito grandes, assim. Mas isso que tu mencionou, o jogo de Lanús, tem a ver com esses 2 primeiros,
que é a logística do jogo fora, que tem a ver com aonde a torcida vai se concentrar, qual é o trajeto que ela vai fazer para o estádio, interface com as autoridades locais, viabilização do acesso de material de torcida, enfim, mastigar tudo que diz respeito à logística da vida do torcedor para ele saber aonde está a informação, como que ele tem que se comportar, aonde ele busca o seu ingresso, ou ele sai com o ingresso, e isso está tudo encadeado nesses dois acordos, no acordo da reciprocidade com outro clube e a logística do jogo fora, né, fora de casa. Isso visa, é uma frase que eu dizia muito para o Juliano, né, quando a gente começou, e na operação de Lanús eu dizia para ele, ô Juliano, a gente trabalha de uma forma que tem que tirar a perspectiva de aventura de quem viaja para ver o Grêmio. O cara não pode se sentir fazendo uma aventura. Ele tem que ter uma experiência que ele saiba como se situar naquele contexto, seja ele um cara que faça uma mulher, enfim, um torcedor ou torcedor que faça isso regularmente, seja ele ou ela uma pessoa que esteja fazendo pela primeira vez. Então ele tem que ter esse recurso na mão. Isso tem que ser uma coisa cultural já. Isso se transforma numa coisa cultural. E aí o torcedor consegue diminuir, a gente sempre trabalha nessa perspectiva, diminuir o risco de ter conflito, de se perder, de encontrar uma torcida rival, de ser assaltado, enfim, dentro de cada característica, fazer isso, dar qualidade, informação e segurança para o torcedor viver o jogo, a experiência da viagem, né? E a Lanús, eu acho que é uma legenda muito forte para esse trabalho, né? Para essa função, para essa tarefa, junto com o jogo do Flamengo ano passado, né? Porque são resultados tão diferentes que provocam sentimentos completamente opostos, mas nessa função de o torcedor entrar e sair do estádio, em duas cidades extremamente hostis, difíceis de fazer um transporte de tanta gente, né? Em Lanús tinha 7.000 pessoas, no Rio ano passado tinha 5. E o torcedor entrou e saiu com segurança e sem nenhum conflito. Eu falo sempre. No jogo de título de Libertadores, ele tem que só estar feliz porque o Grêmio ganhou, porque ele entrou, porque ele fez festa, porque ele tirou foto com os amigos, porque ele registrou, viveu aquela lembrança inesquecível. E no jogo que dá errado, ele só tem que estar triste, porque o Grêmio perdeu, porque foi uma coisa muito ruim, porque não deu certo, aquela frustração do resultado. Em nenhum dos dois casos ele pode ter um sentimento em relação ao que ele passou no transporte, né? Ou na ida, na experiência de chegar até lá. Perfeito. Não, como tu disseste, eu quis citar Lanús porque eu lembro de todo o processo, até porque, infelizmente, eu ainda estava me recuperando de saúde e não pude ir, mas eu acompanhei tudo por antes. E todos que foram, como foi se localizar, evitar brigas da Argentina, as provocações, coisa arada, que foram. A gente lá, no jogo de Lanús, a gente contratou, o Grêmio contratou o executivo de segurança do Boca Juniors para dar uma consultoria, e ele me ajudou bastante. E aí a gente foi no detalhe nesse jogo, botou mapa do trajeto, botou o local, o endereço, o horário. Foi muito bem amarrado, né? Porque a Argentina, para o visitante, ela é extremamente difícil, não só pela hostilidade das torcidas, mas pela dificuldade com a polícia, dificuldade com os clubes também, que dependendo do clube, era o caso do Lanús, eles não têm uma postura profissional. Então, a ideia era criar um ambiente hostil mesmo, mas o trabalho, indo muito no detalhe, resultou nessa qualidade que culminou com o título, né? Sim, que deu tudo certo. E a última, acho que é a chave de ouro desse momento de pandemia, quando agora retomou os jogos. Primeiro Eldorado e depois agora na Arena. Vou usar o termo embelezamento do estádio, ou quase apropriação possível para que tornasse algo visualmente tricolor. Como é que foi essa questão? Sabe que desde que retomou os jogos sem público, o primeiro campeonato que voltou foi o alemão, eu conversava muito com o Beto e ele me ligava, a gente se falava direto sobre como que a gente ia fazer isso aqui, né? E eu fui identificando algumas coisas junto com ele, a gente trocando muita ideia, e vendo o que serviria, né? Não só pela ótica do que eu gosto, isso é uma coisa que eu procuro sempre exercitar, né? Não olhar para algo somente pelo meu olhar, pela minha interpretação, mas sim cruzar tudo com aquilo que é cultural da torcida do Grêmio, que historicamente dá certo. Enfim, sempre interagir com os valores, né? Não os meus, necessariamente, mas com aquilo que a gente vê que as pessoas gostam na sua grande maioria. E aí eu entendi, e conversando muito com o Beto, é bom ressaltar isso, que
nós teríamos que ter um limite nessa ideia de criar o clima fingindo que tinha pessoas no estádio, porque não existe pessoas ali, não tem, elas não estão ali, e eu acho que os clubes que fizeram essa tentativa, eles criaram mais frustração do que satisfação nas suas torcidas, né? Então o conceito partiu dessa ideia, nós temos que ter um limite, daí então tá, o som a gente põe porque jogar no silêncio os jogadores não gostam, né? É importante aquele mínimo de ambiente ali sonoro para não ser uma ideia que o cara tá parecendo que tá num coletivo no CT. E aí o som ok, mas os demais itens todos foram pensados sobre o conceito de criar representatividade, né? Criar identificação. O torcedor, quando vê a imagem, vê como está o estádio, ele entender assim, inconscientemente ou conscientemente. Ó, eu não estou lá, mas o que está lá me representa, né? Ter essa conexão. E eu acho que a gente foi feliz nisso, né? Sim, porque a repercussão que deu já no jogo do CT, que demandou uma logística pesadíssima, porque foi tudo muito de última hora, a liberação, a estrutura lá era muito... não é adaptada para fazer as coisas. Foi um improviso, mas deu certo. E logo em seguida, no outro jogo, também foi marcado e confirmado de uma hora para outra. E a partir daí a gente foi aperfeiçoando, botando as faixas, o trapo, o mosaico, esses conceitos todos, sempre criando movimento, que se tu for analisar, ele logisticamente não é simples, é um volume muito grande de coisa, é muito espaço, é muita coisa. A gente tem uma limitação de pessoas muito importante por causa da pandemia também, né? Tem que ter uma organização logística bem ajustadinha para não dar problema e sempre cuidando para manter o sentimento vivo, mudar uns detalhes, sempre mudar a estrutura para manter o conceito sempre com uma novidade ou com uma vida, e não só aquela coisa, tá ali, tá desde do jogo, desde que voltou, tá ali assim, daquele jeito. Não, o conceito ele tá sempre se renovando, né? Sim. Vai ser uma tarefa porque não vai parar de jogo, né? Temos jogo quase toda semana, pelo menos um. Então, alguma coisa tem que estar sempre mexendo, né? Eu montei assim o conceito logístico, assim. A gente vai fazer sempre grandes trocas, que é desmontar tudo e montar tudo 1 a 2 vezes por mês no máximo, né? Sempre nos momentos que tem jogos maiores. E nos jogos que são mais tipo de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, não que sejam menos importantes, mas eles têm um apelo menor, a gente só mantém, ajusta, porque não tem como a gente fazer a troca, até por questão de tempo, de custo, de pessoas. Não tem relevância, né? Não tem relevância. Eu acho. Então está projetado, levando em conta que vai até fevereiro, num cenário bem conservador aí, de não ter público, fazer de 12 a 15 trocas, né? E nós vamos ter até lá, sei lá, uns 40 jogos aí. Eu até vou só reverberar o que tu falaste, né? Porque eu lembro a gente fica sabendo, como conselheiro, das discussões de como teria ou não público, né? E hoje, analisando, né? Eu acho que o único lugar que vale a pena, porque eu já vi jogos, eu acompanho muito futebol, quem me conhece, todos aí que me acompanham sabe que tudo que é campeonato também. No futebol, não traz, nem que seja aquelas imagens, etc. Não é. Na NBA, se tu acompanha uma transmissão, tu vê que aquilo, porque a bola está sempre em movimento, né? E a TV está sempre junto, e com as telas, nota-se que o jogador, ele está acompanhando junto. Não ia dar mudança nenhuma, acredito eu, no futebol. Uma colocação de uma tela, como teve na final lá em Caxias, né? Por exemplo, ou etc, né? Digo isso a longo prazo, né? Em termos, que assim, certamente a gente não vai potencializar o efeito local, né? Isso que eu sempre falo. Tu não tem algo que se faça, por mais criativo que seja, que vá substituir as pessoas, o calor. Por que o time joga em casa, quando o time joga em casa é mais forte, e quando ele joga fora, ele está em território hostil, vamos, entre aspas, assim, por causa da energia das pessoas, né? E se as pessoas não estão ali, aquela energia, ela não existe. Então, eu volto a dizer, é a representatividade. O que faz diferença é que os times, quando jogam na sua casa, estão acostumados com o vestiário, o deslocamento está menor, o desgaste para deslocamento, né? O gramado é conhecido, enfim, isso aí pode dar alguma vantagem. Mas o efeito local das pessoas, isso não existe agora. A gente tem que ser bem prático e honesto. De fato, não tem. Nos clubes que fizeram isso, mundo afora, eu acho que é muito mais uma ativação para envolver as pessoas
do que uma tentativa efetiva de criar algum clima favorável para si mesmo, né? Não é. Eu poderia dizer mais exemplos, mas infelizmente o horário já está esgotado, infelizmente. Mas, Thiago, para finalizar, eu queria uma mensagem tua, tá? Para que pudesse dizer para o nosso telespectador nesse final de programa. Não, agradecer o convite, Cláudio. Eu acho é sempre um prazer falar dessa questão, ainda mais sobre essa veia mais técnica, que é uma linguagem que não é em todas as oportunidades que a gente pode dar, e isso eu acho que quem se interessar vai poder, entendendo um pouco mais da engrenagem, não só da minha área, mas do clube. O clube tem essa engrenagem, e obviamente que isso não é garantia de estar sempre com resultado positivo no campo, mas isso garante que os nossos ciclos de dificuldade tendem a ser menores e os nossos ciclos de resultados bons tendem a ser maiores quando está tudo equilibrado e dentro de um processo mais profissionalizado, né? Então, eu acredito muito nisso e eu acho que essa é o caminho que o clube tem que seguir. E eu acho que o futebol como um todo, não só o Grêmio, vai acabar cada vez mais trabalhando nessa linha, assim. Perfeito. Acho que foi uma aula. E assim como eu disse, não falei no início hoje, o nosso programa vive de conteúdo. E ele, hoje, só para dar ideia, é a terceira entrevista que eu estou fazendo hoje nesse dia. São com 4 áreas bem diferentes. E cada uma delas a gente quase não usou o esporte da prática em si, mas do que tudo envolve. E isso as pessoas têm que entender e ter cada vez mais para si o porquê de que as coisas acontecem. E isso a gente fica muito feliz de ter tido o Thiago Floriano nessa noite de hoje aqui no Esporte na TV. Fique sempre conosco, 19h30, 20 horas, Vale TV, canal 14 da NET Novo Hamburgo, Facebook e YouTube da Vale TV. Agradecemos a todos, uma boa noite e continue agora com a programação da Vale TV.